No momento da recuperação de ócitos, o vírus pode estar no fluido folicular. Vocês conseguem entender que um paciente, por exemplo, HIV, uma hepatite B, na hora que você punciona, vocês que já viram a punção, entra com uma agulha, esse líquido vem com sangue, né? Na punção, numa punção testicular também vem com sangue. Então, esse líquido folicular, ele tem células, pode estar fixado até nas células da granulosa, então precisa denudar completamente antes de fazer o ICSI. Então, isso aqui eu repito, é guideline. Retirando as células da granulose e do cúmulus, colocar o ócito em meio para diluir a concentração viral. Quer dizer, ainda tenho que fazer uma lavagem e uma certeza de que não tem partícula viral ao redor da célula. Tem vírus que incorporam o genoma de uma célula e tem vírus que não incorporam. Então, por exemplo, pegar o HIV. O HIV vai incorporar o genoma de quem? De um óvulo ou de um linfócito? Eu acho que todo mundo imagina que seja de um linfócito, né? Porque ele tem um apresentador de superfície que vai ligar. E no óvulo? Vai ter como ele entrar e fazer uma dupla fita de DNA no óvulo? Vocês conseguem imaginar? Mas isso está na cabeça da gente quando a gente está pensando. Não consegue, porque ele não tem o epítopo de superfície, ele não tem o apresentador de superfície que vai levar e que vai incorporar naquela fita. Mas, por outro lado, se eu pego um sêmen que tem partícula viral e eu faço um ICSI, quer dizer, eu introduzo esse sêmen dentro do citoplasma do óvulo e tiver uma partícula viral que não está dentro do sêmen, mas que está na membrana plasmática do sêmen, essa partícula viral poderia fazer uma dupla fita de DNA ali dentro? Todas as perguntas eu já fiz para mim mesmo e já respondi, tá, gente? Não faz, né? A capacidade de replicação viral e de mudança viral não é suficiente para isso. E mesmo que o vírus isolado, ele não tem perigo nenhum. Ele tem perigo quando ele se acopla com outra partícula que é apresentadora para entrar dentro da célula, né? Então, é por isso que não passa pelo beijo, é por isso que não passa por muitos outros formatos. Mas são perguntas que nós nos fazemos, né? Então, a gente vai mover os ócitos de um dish, para um novo dish, né, para uma nova plaquinha com meio novo, para poder realizar o ICSI. Vai fazer a limpeza das superfícies após a captação de óvulos, com o peróxido de hidrogênio a 6%. Né? Aqui no Ideia Fértil a gente usa o quaternário de amônia sem biguanida. Por que é isso? Porque a gente tem a preocupação de que após o tratamento a gente precisa fazer como se fosse uma limpeza terminal para que um outro caso possa acontecer. Armazenar os embriões congelados no mesmo tanque só se você tiver palhetas seladas, resinadas de alta segurança, senão tem que ser em tanques de nitrogênio separados. Usar o sistema seguro de congelamento, né, para que você possa lidar com os principais vírus. Quanto ao sêmen, nós temos que evitar homens com carga viral positiva. Fala, porra, mas como que é isso? Se eu tenho um paciente que ele está no ápice da doença, ele tem bastante carga viral tanto no sangue como nas secreções, principalmente no sêmen. Quais são essas doenças principais? Seria o HIV e a hepatite C. A hepatite C tem bastante carga viral no fluido. Então, se eu tenho uma pessoa com muita carga viral, é óbvio que vai me dar mais dificuldade para poder limpar o sêmen. Quando eu falo sêmen, eu tenho que lembrar que eu tenho espermatozoide e células não espermatozoides, que são o plasma seminal. Eu tenho que tirar o plasma seminal e deixar só as células germinativas, só os espermatozoides. E para isso é que é feita uma lavagem, 2, 3 lavagens. Esse formato eu já vou mostrar mais adiante como é que se faz a lavagem. Os horários do procedimento, por quê? Porque a terminar um procedimento e começar outro, mesmo que o outro também seja infectado, eu tenho que ter um período para poder fazer essa higiene no laboratório. O processo deve ocorrer dentro do nível de biossegurança 3, isso eu já falei no começo. Evitar a formação de aerosóis na pipetagem, então tomar cuidado. No passado o pessoal pipetava até com a boca, né? Usava, como que é o nome? O sistema de boca para aspirar, porque dá mais precisão, né, com um filtrinho, né, mas evitar esse tipo e fazer pipetagem normal para manipulação das células, e ter um espaço separado.
Uma vez que o esperma é processado, a amostra final pode ser liberada para inseminação e também depois que mexer no laboratório de sêmen, também tem que fazer a limpeza terminal. Então, o nome, claro, DST está na cabeça de todos vocês, mas a sinonímia nova é infecções sexualmente transmissíveis. Eu me pego falando DST também, não se preocupem, isso não é um problema, mas o nome correto hoje em dia é infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente vai entrar num carinha aqui que, pô, metade da população tem ou teve contato com o HPV. O HPV, se de fato for uma causa de infertilidade, a gente está diante de um problema muito sério, né? A sorte é que o HPV ele tem o tropismo por células de superfície de pele, de mucosa, e tem pouca invasão em circulação sanguínea, então isso deixa a gente um pouco mais tranquilo. Mas o grande problema é que tem um autor italiano que é o Foresta, né? Que ele pegou e trouxe uma informação que o HPV ele reduz taxa de concepção natural ou assistida, aumenta a taxa de aborto. Poxa, a gente fala, cara, como é que o cara traz isso? Bem, é um trabalho científico, deixa para lá, não tem muito problema. Qual que é o mecanismo de ação? Não sei ainda, a gente não sabe dizer como funciona. Bem, mas se isso for verdade, a gente vai ter que mudar todo o nosso conceito em relação à pesquisa de HPV e tratamento de pacientes com infecção. Então aí eu achei uma meta-análise. Eu falei, pô, a gente não pode se basear num trabalho só, então vamos pegar. Tem meta-análise? Tem. Dos 2.000 trabalhos aqui, eu vou resumir para vocês, sobraram 31, dos 31, 4 tinham condições de serem analisados. E, para nossa surpresa, existe realmente uma tendência de que o HPV cause a diminuição da fertilidade no homem. Então está aqui. Para quem vai fazer projeto, para quem vai estudar, é um campo bastante novo, não tem muitos trabalhos com randomizados ou com condições clínicas que sejam fortes. Você vê, de 2000, a gente conseguiu selecionar 4, e dos 4, mesmo assim, tem os questionamentos desses 4 em relação à randomização, mas existe uma tendência. Então o HPV é um tema que chama atenção para a gente. Não adianta eu tentar falar de mecanismo que ninguém sabe direito como funciona esse mecanismo, mas é bastante interessante como dica para trabalho científico. E aí nós vamos ter nossas DSTs ou ISTs, né, como o próprio nome eu já expliquei antes. O que a gente tem que fazer com elas todas? Então até inclusive a sífilis, né, que faz parte da nossa pesquisa obrigatória. Se eu estou diante de uma IST, eu tenho que fazer o tratamento clínico. Eu não vou fazer o tratamento no paciente que está no ápice de uma infecção por clamídia, numa infecção por gonorreia. Eu não vou fazer isso. A gente vai tratar primeiro, certificar que está tratado, para depois a gente poder agir. E por que eu falei clamídia primeiro, né? Porque é uma das principais causas de inflamação endometrial. E se vocês vão em congresso agora, os congressos que estão tendo, eles vão falar sobre implantação e a Genomics vai falar sobre o ALICE, o EMA, eles vão falar sobre o que você espera. Por quê? Porque quando você coloca um embrião num endométrio que não está saudável, você vai ter diminuição da sua taxa de implantação. Agora, como que eu vou saber se esse endométrio está saudável ou não? Claro, tem várias formas. A esteroscopia é a primeira delas, né, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, mas de qualquer maneira, a clamídia é a principal causa de endometrite e diminuição de fertilidade. Então a gente tem que tratar clinicamente e, se possível, confirmar se foi bem tratado depois que terminar a ação da medicação. E esses daqui mais a sífilis, elas são exames obrigatórios que a Anvisa exige para a reprodução assistida. Nós aqui temos o hábito de pedir tóxico para a mulher, porque ela vai engravidar, a gente tem que pensar que ela vai engravidar. Então tóxico, rubéola, citomegalo. Se você pensar bem, a gente tem um nosso amigo aqui, o Zika vírus, que agora entrou, agora não, já vai fazer 3 anos, então a gente vai passando o tempo, a gente vai pensando que é tudo um passado próximo, né? Mas citomegalovírus é tão perigoso como o Zika vírus, se a gente pensar no contexto de uma gestação com infecção. Só que o Zika vírus veio esse boom, ele tem uma validade hoje de 30 dias e esses daqui de 6 meses.
Entendam que é isso mesmo, são 6 meses e 30 dias. Por que sífilis está aqui? Porque a gente tem que evitar a transferir o embrião numa mulher com sífilis, né? A gente tem que evitar fazer um tratamento que seja um coito programado onde o homem tem sífilis e a mulher não, porque ele vai transmitir, né? Então, e a gente está tendo surto de sífilis, não é brincadeira, está pegando no consultório, coisa que eu só pegava em centro especializado de DSTs ou ISTs, e agora a gente pega em consultório sífilis. Então, a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. E o Zika vírus? Ele está lá, deve continuar por um bom tempo. Ele é considerado, inclusive pelo CDC, ele é considerado como uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível, né? Vocês vão ver que eu estou falando de propósito, tá, gente? DST e IST para a gente fazer a memorização. Eu acho que eu tenho capacidade de falar só IST, mas é para fazer a memorização mesmo. E aí, então, aqui que eu já falei. E para a hepatite B, eu gostaria que vocês todos soubessem que a regra é só anti-HBS, anti-HBC e a GHBS. Não precisa pedir o E, né? Não tem necessidade. Agora, a gente pede. O que é mais importante, eu saber do E ou eu saber do anti-HBC se já está em fase de imunização ou ainda está com atividade, que é o IgG e o IgM? É muito mais importante eu saber se o anti-HBC ainda está com o IgG ou IgM, né? Então, se está com IgM, ela ainda tem resquício de reagudização e de risco de reagudização. Isso eu vou mostrar mais adiante um pouquinho. Então, quais conceitos nós temos que ter em relação à transmissão? Isso aqui é conceito básico, mas é importante que a gente lembre. Transmissão vertical, quase todo mundo sabe, porque é mãe para filho, e é uma coisa bem fácil da gente lembrar. Agora, a transmissão horizontal, a gente já... O que é uma transmissão horizontal? É só o casal, um para o outro, o homem para a mulher para a mulher, o homem para o homem? Bem, é a transmissão entre espécies na horizontal mesmo, homem para a mulher, ou os dois. E a transmissão cruzada, essa é mais genérica e essa é mais perigosa, porque essa a gente não sabe muito bem como lidar. Então, eu não sei vocês, eu já me furei com agulha de paciente soro positivo numa cirurgia, fiz o tratamento, todo mundo falava para mim, não, relaxa, isso aí é pouco, não tem perigo. E minha paciente, ela tinha carga viral, eu operei, eu fiz uma miomectomia, eu estava fechando subcutâneo e enfiei a agulha no meu dedo. Então, relaxa, você vai fazer o antirretroviral e você está protegido mesmo, você não vai pegar o risco de transmissão na forma cruzada, principalmente quando é por manipulação, é 0,4, é muito baixo, mas está presente. E se você usar a profilaxia, você está mais seguro ainda. Só que existe transmissão cruzada dentro do laboratório entre amostras. Então, eu vou citar mais adiante, mas a hepatite B é um vírus que fica vivo na bancada, né? No passado, quando não tinha ainda uma forma certa ou adequada de limpeza dos materiais, a manicure podia, com os alicates, passar a hepatite B de uma pessoa para outra, se não tivesse uma higienização adequada, porque o vírus não morre tão fácil. Então, a transmissão cruzada, ela vai ser seguramente um dos focos, principalmente dentro do laboratório, para nós. E as denominações que nós damos, par discordante masculino, par discordante feminino e par concordante quando os dois são positivos. Isso aí é meio óbvio, mas é a forma que a gente faz essa denominação. O nosso vírus principal é o HIV, porque a gente tem que entender bastante ele. As hepatites, o HTLV, que eu vou citar mais adiante, eles têm uma conotação bem diferente. E por que isso? Porque o HIV eu tenho que me preocupar com muitas esferas, né? Eu tenho que me preocupar, que é o maior de todos, quando o homem é positivo. Eu tenho que me preocupar que eu vou fazer o tratamento numa mulher que pode transmitir o vírus para o filho se a gente não fizer adequadamente. E mesmo que a gente faça adequadamente, ainda existe o risco de transmissão, que é a transmissão vertical. Eu tenho que me preocupar com a disseminação da doença, que eu posso ser um responsável pela disseminação da doença. E eu ainda tenho que me preocupar com o que eu já falei anteriormente sobre os riscos do laboratório. E não são riscos simples, eu tenho um guideline mostrando como que se deve agir em relação ao laboratório. Então vamos falar um pouquinho desse cara aqui. Esse cara, ele tem dois tipos principais, o HIV1 e o HIV2.
o HIV1. E vocês veem lá, quando a gente pede HIV, a gente pede HIV1 e 2, né, nos pedidos. O HIV1 é o mais frequente na nossa população. O HIV2 ele é mais frequente na África, onde tudo começou. Eles têm características, e se vocês olharem essa imagem, depois prestem atenção na imagem, quando passar a imagem da hepatite, do vírus da hepatite B, do vírus da hepatite C, veja como a característica do vírus ela é muito semelhante sempre, né? Então, quem que são essas bolinhas aqui? Essas bolinhas aqui são os antígenos de superfície, são os epítopos de superfície, são os marcadores, né? Que são glicoproteínas, GPs, né? Que estão aqui na superfície da membrana celular. A gente vai ter também dentro disso o capsídeo viral, né? Que é onde está ou DNA ou RNA vírus, que cada vírus vai ter uma característica. E a gente vai ter um envelope, que esse envelope, por exemplo, quando a gente vai pegar o anti-HBC, ele é quebrado, ele que vai determinar para a gente se essas partículas virais estão soltas, quebradas ou intactas dentro da circulação sanguínea da pessoa. Mas esse aqui, no caso, é um RNA vírus, né, que é o HIV. Ele tem essa enzima, por isso que ele é um retrovírus, né, ele tem a transcriptase reversa, o vírus, quando ele entra na célula hospedeira, que é o linfócito, vai lá e ele engana, e ele forma uma dupla fita, né? Ele incorpora aquela região, forma uma dupla fita e fica presa lá dentro sem se manifestar até a hora que é requisitado. Então ele tem afinidade pelos linfócitos, não tem afinidade por célula germinativa, óvulo, espermatozoide, tem afinidade por células de defesa. Então todos os polimorfos nucleares, macrófagos, linfócitos, monócitos, eles têm afinidade por isso. Por isso que quando a gente vai fazer a dosagem, a gente quer saber se a pessoa está com uma boa resposta imunológica, a gente vai dosar CD4 e CD8. Por quê? Porque se eu tiver com CD4 e CD8 alto, essa pessoa ela está com uma boa imunidade. Quando está baixo, ela está sem defesa. Então é para a gente lembrar isso. E a gente dosa também a carga do vírus, quanto vírus está circulando no sangue. E aí a gente vai entender quem que é o HIV, né? Na parte de epidemiologia que eu estava mostrando lá embaixo. A gente tem 36,9 milhões de pessoas vivendo com HIV. E hoje a determinação que eles falam é pessoas que vivem com HIV, né? É o formato que eles falam. Né? 21 milhões dessas já têm acesso a antirretroviral. 1,8 milhões de pessoas ainda vão ser novos infectados. Né? Se a gente pegar pessoas que vão morrer por infecção, 940 mil pessoas no mundo, isso é muita coisa, gente. É uma infecção ainda que, por mais que esteja controlada, é uma infecção perigosa. Né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar que tem uma previsão de aumento da doença, então a prevalência da doença ela vai continuar, mas com o antirretroviral, com a modernização das técnicas, com a provável futura vacina que eles já estão elaborando, a gente vai ter controle disso. Né? No Brasil, a gente tem aí uma casuística próxima está bem pequena a cidade, mas próxima de 700 mil pessoas vivendo com HIV. E a gente sabe que é uma doença de notificação compulsória e muitas não têm notificação. Então esse número talvez, ou provavelmente, ele é maior do que isso. Mas o Brasil tem uma coisa interessante, nós estamos entre os 5 países do mundo com melhor controle da doença. E o que significa, o que traduz esse gráfico aqui, né? Esse gráfico ele mostra que diminuíram as internações por HIV, quer dizer, o paciente que tem AIDS, que aumentou a adesão do paciente ao antirretroviral, então o governo hoje oferece a medicação, ela é dada e os pacientes tomam em grande parte, e isso tem uma repercussão importante, porque se não usa a medicação antirretroviral adequada, existe um negócio chamado falha virótica. Quer dizer, você vai ter que criar uma resistência contra aquele antirretroviral, tem que mudar o esquema de antirretroviral e com isso muda o genotipo do vírus. Né? Então um vírus que é o casal tem os dois, se um deles não tomar o antirretroviral adequadamente, ele vai ficar um genotipo diferente e pode infectar duplamente a própria companheira, né? Ou o companheiro, vice-versa. É uma infecção que está na sua grande maioria em idade reprodutiva, né? Então a gente vai lembrar que
esses pacientes que estão em idade reprodutiva hoje com antirretroviral, eles têm maior sobrevida, diminuição da mortalidade, diminuição das hospitalizações e com isso eles querem ter filho, né? E é bastante, isso já desde a mudança no século 2000, 2003, 2004, começaram a pingar os casos, eles começaram a querer realmente de fato a ter filho. Então, quando eu vou falar disso, eu acho que eu perdi um slide que eu queria, mas tudo bem. Quando eu vou falar disso é porque 2001, 2003, 2004, porque 10 anos antes não tinha antirretroviral, né? Se a gente pegar 90, 91, não tinha antirretroviral. 92, 93 começou a entrar o AZT, mas nessa época estava todo mundo morrendo por causa do HIV. Então, 10 anos depois, os casais começam a querer ter filhos. Isso é muito interessante se a gente pegar ao longo da história. E quando eu vou lembrar das denominações que eu falei, eu vou ter o principal deles, que é o par discordante masculino. Quando eu tenho o par discordante masculino, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar o HIV do sêmen. Por quê? Porque a parceira ela não é infectada. E eu não posso, eu tenho que diminuir o risco de transmissão. Até 2010, 2011, só se falava em lavagem de sêmen. Muito pouco se falava sobre o casal, quando a gente faz o tratamento, ter relação sexual para engravidar, coisa que mudou um pouco com o tempo e com as medicações. Mas, de fato, o padrão ouro é a lavagem seminal, né? É muito difícil você pegar um casal onde a mulher é negativa e o homem é positivo e eles ela aceitar ter relação sexual desprotegida. Existe, mas é muito mais difícil, né? Então, o nosso objetivo é tirar o sêmen, o HIV do sêmen. Então, esse cara, Simon Marina, e teve o outro também, que é Augusto Semprini, propuseram a tripla lavagem seminal, né? Ou, que eles falavam dupla, mas é tripla porque tem o sperm wash, aí tem a migração ascendente e tem o gradiente descontínuo. Eles faziam todos na mesma amostra. Então, só para vocês entenderem, a migração ascendente é quando você centrifuga o pellet, o espermatozoide que é mais pesado, ele fica no fundo do tubo e depois ele fica em temperatura ambiente que a gente deixa aqui, né, Ivan? A 30. E aí ele vai nadar e depois ele é coletado da superfície. E o gradiente descontínuo é que são densidades diferentes, o espermatozoide vai passando, as células menos pesadas vão ficando durante o trajeto. Então, esse é o esqueminha. O que acontece quando se faz essa intervenção excessiva no sêmen? Você vai ter uma diminuição considerável da concentração seminal. Então, a gente pega aqui uma concentração inicial de 57 milhões, a gente vai terminar com 5 milhões. Isso pode, inclusive, mudar a nossa conduta. Não sei se vocês lembram que abaixo de 5 milhões a gente já muda a técnica. Em vez de uma inseminação, a gente vai para uma fertilização, a grosso modo. Por outro lado, nós vamos ter uma melhora da motilidade espermática, porque a gente vai selecionar melhores espermatozoides, né? Então, a média de 48% de progressivos rápidos, a gente vai para 92%. Então, isso dá para entender. Existem situações onde o sêmen ele vai ser oriundo de procedimentos como PESA, TESE, MESA, essas coisas. Então, existe forma de tirar o sêmen daquelas células também com lavagem em microgota. E assim que a gente faz tudo isso, a gente vai atrás de um diagnóstico. Como é que eu vou ter certeza que depois de eu ter feito essa técnica, eu estou sem vírus ali naquela amostra? A gente antigamente tinha o PCR que era mais demorado, o PCR do PCR que é o nested e agora o real time, quer dizer, em algumas horas a gente já tem o resultado se aquela amostra que foi mandada para análise, ela tem partícula viral ou não. Veja bem, a gente tem sempre um nível de corte, então cada vez mais esse nível de corte ele vai diminuindo. Então, se até 10 cópias é negativo, ou até 50 cópias, antigamente era até 400 cópias, você considerava como negativo ou indetectável. Por que essa linha? Exatamente porque eles calcularam que abaixo dessa linha de quantidade de cópias de vírus, você tem menor infectividade, que é a capacidade do vírus infectar uma outra pessoa. Mas hoje a gente tem um threshold, uma linha bem baixa de detecção, que fica entre 10 e 20 cópias quando a gente faz o nosso PCR.
Isso aqui foi um trabalhinho que a gente apresentou também, de uma técnica in-house para fazer o diagnóstico, usando esse material de amplificação. E a gente chegou à conclusão de que pelo menos, das amostras que foram, pelo menos 2,5% das amostras que nós analisamos, que eram dadas como negativas por uma técnica, davam positivo por outra técnica, né? Então isso chamou bastante atenção, apesar de que a casuística não foi enorme, mas foi uma casuística bastante interessante. E isso mostra a importância que a gente tem, quando eu falei lá, evitar fazer o tratamento com a pessoa com carga viral positiva alta, porque essa pessoa vai ter muito mais chance de ter uma amostra positiva. Por mais que a gente faça tudo isso, ainda continua seguro, tá? Mas a gente quer tentar sempre chegar na maior segurança possível. Esse é um trabalho que foi apresentado na AIDS também, um trabalho japonês, que mostra exatamente o que a gente falava, só que ele fez entre o PCR RT e o PCR tempo real e o nested. E aí ele pegou e viu que a diferença do convencional é que não fazia um limite de detecção tão baixo. Então, a gente ainda tem uma outra peculiaridade no HIV positivo, que é a quantidade de vírus que tem no sangue não é a mesma quantidade de vírus que tem no sêmen. Então vamos lá, pegou um cara que chegou, virgem de tratamento, diagnóstico HIV, está com 8.000 cópias no sangue, e no sêmen não se sabe ainda. Quando entra com antirretroviral, de cara a carga viral no sangue ela começa a diminuir e fica indetectável. Só que o sêmen é um compartimento, até com as infecções genitais, demora mais tempo para a ação do antirretroviral acontecer. Então a mulher positiva, qual que é o meu medo? É a transmissão vertical. Ela ser positiva, transmissão, ela não pode amamentar, tem essas coisinhas. Então, enquanto você não fazendo nada, você tem 20% de risco de transmissão vertical, a hora que você entra com antirretroviral no parto, ela está com carga viral indetectável, antigamente era obrigatória a realização da cesárea, hoje, se ela tiver carga viral indetectável, pode ser via de parto normal. A amamentação não pode, de fato, e o risco hoje, para você ter uma ideia, em São Paulo é abaixo de 1%, que isso a gente tem em estatística. Quando os dois são positivos, eu já até citei em algum momento, que o risco é de transmissão de um para o outro. Então, o que os infectologistas eles fazem? Eles vão fazer a genotipagem do casal para saber se eles podem ter relação desprotegida ou não. Se for a mesma genotipagem do HIV, eles podem ter relação e tentar engravidar naturalmente. Se for genotipo diferente, eles têm que usar preservativo, eles não podem ter, por causa do risco da superinfecção. Quer dizer, um dos dois ser duplamente infectado pelo HIV. Então aí a gente tem que fazer a lavagem seminal e eu sempre friso isso, que é ver as condições clínicas dela para engravidar, haja vista que nós estamos fazendo um planejamento reprodutivo. Então vocês viram que o HIV é um tema, ele é amplo, ele chama muita atenção de aspectos bastante importantes sobre o prejuízo e a disseminação da doença que a gente pode causar. Agora o vírus da hepatite B, e os vírus de hepatite, com o tempo, a tendência deles é acabar, né? Por quê? Porque o vírus, primeiro, ele tem imunização externa, então você pode fazer imunização com vacina, e você tem hoje como fazer controles de risco de transmissão. Mas o vírus em si, ele é perigoso, porque ele é o vírus que ele fica estável numa gota de sangue seco, né? E ele reativa depois, mesmo tendo ficado por um bom período de tempo fora do ambiente interno. Lembra da imagem? Muito parecida. Só que aqui eu vou fazer de um jeito que vocês vão entender mais ou menos o que é o anti-HBE, o que é o anti-HBC, para a gente conseguir decifrar. Família, né, Hepad na viridae, todos eles vêm sempre de uma família e os das hepatites são de famílias diferentes, por incrível que pareça. Mas todos eles vão ter uma dupla fita, a maioria é DNA vírus das hepatites, né? E vocês vão ter, quem são esses caras aqui? O antígeno de superfície, o antígeno do envelope do core, o antígeno de replicação das partículas virais e o próprio DNA. Então vocês entenderam que esses caras é que a gente vai pesquisar e detectar na hora que a gente pede o exame, né? Então, para cada antígeno,
eu vou ter um anticorpo que vai aparecer. Então, ó, eu tenho um antígeno de superfície, mas já está com um anticorpo de superfície. Então, quer dizer, esse cara, o antígeno some e fica um anticorpo, que é o que vai mostrar que já teve a defesa daquele componente, tá? Então, eu tenho o antígeno C, que é o do core, eu vou ter quando ele ainda está em atividade ou quando ele já saiu, né? Então, eu consigo fazer com isso um anti-HBC do core para saber se está positivo ou se não está positivo. E o envelope, quer dizer, o E, ele é o da replicação, é o do vírus, ele é o próprio marcador de replicação. Então, se eu estou com antígeno E, ele está em fase aguda, replicando e infectando as outras pessoas. Quando ele faz o anticorpo contra o E, esse anticorpo ele pode durar por anos ou ele dura por alguns meses e depois ele some. Então, a hora que eu tenho um anticorpo, eu já tenho uma ação inicial de evolução para tal cura que o infectologista fala. Mas eu só vou ter segurança quando eu não tiver mais partículas do core viral circulando, porque existem riscos de reagudização da doença. Então, isso é bastante importante para a gente entender. Quando acontecem essas coisas, é assim, essas fases agudas, a GHBS, o antígeno, ele é positivo por um período de tempo, que pode durar até 3 meses, e depois, de alguma forma, o anticorpo vai vir. Mas não é porque veio o anticorpo da superfície, do S, que ele está curado. Não, ele veio o anticorpo porque a primeira ação já teve, mas ele ainda pode manter outros antígenos por mais tempo durante a vida. E por isso que ele pode se tornar, esse quadrinho que podia ter em todas as salas, eu acho que até teve uma época que eu pus, uma pessoa que pode ter a hepatite de forma crônica, reagudizando por várias fases da vida, ou aguda por muito tempo a ponto de levar a uma insuficiência renal, uma falência e risco de transplante. Então é uma doença que mata. Hepatites, inclusive hepatite C, pode causar câncer. Então é um vírus que tem até uma linhagem oncológica, né, para a gente lembrar. Só que essa pirâmide está mudando. Então, com a faixa etária agora, com a imunização, todas as crianças que nascem hoje já são imunizadas, todos os profissionais de saúde. Então, a tendência dessa pirâmide é ir sumindo, como da hepatite C. Quais são os mais expostos e quais são os maiores riscos, né? Então, a gente vai ter maior risco, esse aqui, ó, quando eu tenho os antígenos presentes e replicando, tá bom? E quando eu tenho o antígeno E já assumindo e o anticorpo E aparecendo, diminui o risco de transmissão. Eu acho que é isso aqui que a gente tem que lembrar. Esse quadro a gente vai pegar pouco aqui, ou raramente. Por quê? Porque a gente dificilmente pega um quadro de hepatite aguda aqui no Ideia Fértil. A gente sempre vai pegar os quadros que estão ou curados ou em remissão da doença. E é isso, por isso que dá trabalho, porque às vezes a gente não sabe se o que está em remissão da doença está muito próximo da cura ou se ele ainda se torna um risco para que a gente possa fazer o tratamento. Então aqui é só para ressaltar aqui a informação. Então, se eu tenho um homem positivo, o que eu vou fazer? Veja bem, ele pode engravidar em casa, ele está aqui, quando é hepatite, ele está aqui porque ele é infértil, né? Então, ele ou ela, o casal é infértil. Se ele é paciente positivo, a primeira coisa que eu vou ver é a mulher imunizada. Eles estão tendo relação sexual, ela é imunizada? Ah, mas não é a GHBE, não é a GHBS positivo. Não tem problema, mas ela é imunizada? Por quê? Porque se ele tiver ainda um resquício, ele tem risco de transmissão. Então, se ela não for imunizada, eu tenho que, dentro da conduta, a conduta vai ser de acordo com o tipo de infertilidade dele, fazer a técnica adequada e não é necessário fazer PCR. Isso aqui, essa lavagem seminal, é única e exclusivamente para proteção da transmissão cruzada no laboratório, tá? Então, isso é bastante importante de entender. Quando a mulher é positiva, eu tenho que lembrar que ela vai engravidar. Se ela vai engravidar, que fase da doença ela está? Uma fase aguda? Não vamos fazer o tratamento nela na fase aguda, tá? Mas ela está numa fase ou crônica ou já imunizada, então o que a gente vai ter? Alguns pediatras falam que pode, outros falam que não pode amamentar, mas muitas vezes eles vão fazer a injeção de imunoglobulina no nascimento e a técnica que a gente vai utilizar é a técnica de acordo com a infertilidade de cada casal. Quando os dois são positivos também, a gente vai se preocupar só mais com a transmissão cruzada dentro do laboratório, então por isso que a gente vai fazer
a lavagem seminal. É o único vírus que tem comprovação, dos que a gente está falando, óbvio, que tem comprovação de transmissão através do nitrogênio líquido. Então, para ver como ele é estável, esse trabalho foi publicado no Lancet em 95, onde um doador que era hepatite B positivo, doador de medula óssea, ele doou a medula óssea, foi congelada e essa medula foi para 6 pacientes. E dos 6 pacientes, 4 tiveram hepatite depois. Então, quer dizer, mostra que o vírus, e é Lancet, não é uma revista qualquer, né? Um alto impacto de científico, mostra que a hepatite B ela sobrevive em condições bem difíceis, como o congelamento com nitrogênio líquido. A hepatite C ela tem uma menor infectividade do ponto de vista de relação sexual. Existem 2 tipos específicos, tipo 1 com um pouquinho mais de infectividade na relação sexual, mas grande maioria das vezes o casal chega com hepatite C, nem sabe, porque é uma doença que foi geralmente já teve uma contaminação antiga já por transfusão. Hoje em dia a gente tem pouquíssima contaminação por hepatite C. A carga viral é geralmente alta, né, principalmente no sêmen. A característica do vírus é absolutamente semelhante ao que a gente já viu. Só um minutinho, gente. Ele é um RNA vírus, né, da família Flaviviridae. Ele tem as características também com mudanças de genotipo, que eu estava falando, a 1A e 1B são as que têm maior risco de transmissão via sexual. Quando a gente olha a pirâmide de distribuição, a gente vê que a faixa etária já é maior e a tendência é de subir cada vez mais essa pirâmide, porque uma hepatite C a gente não vai ter muito contato. Quando eu me formei, provavelmente os mais velhos aqui, a hepatite C não tinha nem nome, ela era chamada hepatite não A e não B, né? Não se sabia. Hoje já tem a D, já tem a E, né? Então eles já estão descobrindo outras formas de transmissão e de outros vírus, né? Quando eu tenho hepatite C no homem, o que eu vou fazer? Eu vou me preocupar com a transmissão dentro do laboratório, transmissão cruzada. Por isso que nós vamos lavar esse sêmen e cuidar da bancada, como foi dito logo no começo da aula. Quando eu tenho a mulher positiva, a mesma coisa. Se ela tiver num quadro agudo, eu não deixo minhas pacientes amamentarem. Mas tem pediatra que deixa amamentar com hepatite C. Eu não deixo. Então, como as cargas virais são altas, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tem trabalhos mostrando que quando essa carga viral é alta no sêmen, você tem diminuição no número de formação de bons embriões, na taxa de fertilização. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa precaução, para não interferir nos nossos resultados. Quando os dois são positivos, isso é uma coisa que a gente vê raro, não é muito comum não, tá? Mas eu vou me preocupar mais com a transmissão cruzada do laboratório e com a gestação dessa mulher. O agravante é que quando nós temos o cara que é soro positivo, ou a mulher que é soro positivo, frequentemente eles têm alguma doença associada, né? Então a coinfecção faz com que, quando tem coinfecção com HIV, potencialize a ação da hepatite C. E a hepatite C é um vírus oncogênico bastante conhecido e ele pode causar aí câncer primário de fígado. Em relação ao HTLV, olha só, a mesma característica, só que o HTLV poucos sabem, inclusive quando eu converso com infectologistas, eles também não sabem muita coisa do HTLV. O HTLV veio da mesma, aliás, ele é anterior ao HIV, né? O HIV era considerado HTLV3. Vejam bem, hoje existe HTLV3, mas o HIV, antes, como ele era um retrovírus e ninguém conhecia direito, ele tinha um nome, antes de receber o nome de HIV, ele tinha o nome de HTLV3. Por quê? Porque ele era um retrovírus. Só que esse retrovírus aqui, ele tem uma característica. Ele é oncogênico, né? Então, ele é um dos primeiros retrovírus descritos nos humanos, né? Você vê que a incidência mundial é grande, 15 a 20 milhões de pessoas é grande, tem áreas endêmicas de HTLV. O Brasil tem 2,5 milhões de portadores de HTLV. É um pouco maior prevalência em mulheres.
No Brasil, a região norte e nordeste, principalmente o nordeste, é a de maior acometimento. Por isso que a gente muitas vezes, para a enfermagem, pergunta de onde ele veio, é de São Paulo, é do sul, porque dependendo da região tem mais risco, né, de ter a infecção. A gente faz da mesma forma que o HIV, então a gente conduz muito da mesma forma. Ele tem uma transformação lenta na clonagem das células de replicação, diferentemente do HIV, que é muito rápida, né? Na hora que começa a contaminação, vai uma célula atrás do outro. O HTLV ele é muito mais lento, né? E aí, isso aqui é interessante. É um crescimento que pode transformar, quando ele descontrola a clonagem, ele pode transformar em tumor, em neoplasia, né? Está muito relacionado e tem tropismo por transtornos neurológicos. O HTLV ele causa leucemia linfocítica aguda, né, e mielodisplasia e mielopatia, principalmente paraparesia espástica tropical, doença neurológica não oncogênica, isso é causado pelo HTLV. Mas na sua grande maioria, o HTLV ele é assintomático, as pessoas podem nascer e morrer sem saber que tem HTLV. Mas as complicações dele são ou para o lado neurológico ou para os cânceres hematológicos. Então, quando eu tenho um HTLV positivo, eu não vou fazer, ninguém tem nem como padronizar o método, porque a gente não tem paciente suficiente para fazer uma dosagem por PCR da carga viral no HTLV positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agir como se fosse um HIV, eu vou fazer a lavagem. Esse é das exceções que sempre vai ter que ser tripla lavagem, né, para poder a gente ter segurança de não transmitir. Quando a mulher é positiva, da mesma forma, não pode amamentar, e a gente age muito como o HIV. Se tiver carga viral indetectável para HTLV no sangue, pode ter via de obstétrica normal. Nunca vi 2 positivos, mas com certeza existe, né, porque hoje ali na região ali da Santa Cruz tem uma casa chamada Casa do HTLV, que é o pessoal da Unifesp que toma conta. Então, provavelmente devem ter casais ali HIV positivo. Mas a gente vai se preocupar tanto com a transmissão horizontal, a gente vai se preocupar com a transmissão cruzada e a gente vai se preocupar com a transmissão vertical. A gente vai seguir todos os nossos riscos de transmissão quando os dois são positivos. Isso aqui é só para vocês terem uma noção da quantidade de casos que a gente faz por ano no CRASE, né? São 104 casos por ano. Desses 104 casos, muitos são por falta de exame, né? Então vocês sabem, a paciente está lá, não teve resultado de exame, não saiu a tempo, e é muito importante que a gente não vá para um laboratório funcionar por falta de resultado de exame, né? Então a gente tem que ter o resultado antes. Mas se não tem o resultado do exame, a gente direciona para o laboratório, para o CRASE. Mas isso é só para vocês entenderem como funciona. Então, fazendo um sumário, né, de como que a gente deve lidar, as evidências apoiam que os antirretrovirais devem ser usados em pacientes soropositivos, né? A gente tem que lembrar que essas evidências elas são suficientes para nos dar a segurança laboratorial. As palhetas de segurança resinadas, elas podem ser colocadas no mesmo tanque de nitrogênio. Nós temos boas evidências para lavagem seminal ou para a realização da PrEP, né, da profilaxia pré-exposição. Lembrar que hepatite B é um vírus que vive bastante em bancada, que o parceiro tem que estar imunizado. Estou fazendo só um finalzinho da aula para a gente lembrar que o tempo contra a hepatite B tem vacinação, que a gente tem que lembrar de preferência não amamentação ou imunização da criança. A hepatite C, a gente tem que lavar o sêmen para reduzir o risco de transmissão vertical. O uso a hepatite C, que eu não citei na aula, mas isso aqui é importante, muitas vezes a gente vai fazer a preservação do sêmen ou preservação de óvulos antes da quimioterapia, porque hepatite C, grande parte das vezes, tem que ir para quimioterapia. Então os pacientes vêm congelar óvulo ou vêm congelar espermatozoide antes do tratamento.
A associação da família, né, quando a gente faz a lavagem do sêmen, a gente tem que lembrar que existe a associação da família dos herpes vírus com o citomegalovírus, e a gente hoje é muito displicente em relação a isso. Não faz parte de guideline, não faz parte de pesquisa, mas se tiver paciente com citomegalovírus positivo, não façam tratamento enquanto ela não estiver em condições de gestar. E é isso, gente, eu queria agradecer. Obrigado, viu?